crianças, boa noite, tudo bem com vocês? Vamos ouvir um louvor agora para começar. Fica todo mundo aí bem juntinho, que abraço bom. Fica todo mundo aí bem juntinho pra gente começar e aí vocês em casa vão dançar, tá bom? Quanto tempo faz que a gente não pode, né, dar um abraço em vocês, mas recebam o nosso abraço daqui, meu, do Pedro, e o tio Paulo agora ele vai entrar para ele fazer oração, pra gente começar o nosso culto, tá bom? Fiquem ligadinhos, depois da oração corre lá, pega a Bíblia, tá bom? Vem, tio Paulo. Pronto, paz do Senhor, boa noite, crianças. Os pais também que estão com a gente, ó Simone, ó, eu peguei o nome de alguns já, a Keila, a Miguel, né, a Raíssa, a Lohane, a Bruna do André, tá lá com a gente o André, o Miguel da Hélida, a Lorena, estão tudo lá ligadinho com a Silvana do Univaldo também, tá lá, as crianças. Ó, que prazer poder estar aqui cultuando com vocês, tá bom? Nós vamos fazer uma oração. A tia Simone vai continuar o culto junto com o Pedro aqui e nós juntos vamos estar cultuando ao Senhor e logo após tem o FEBRAC, hein? Então vamos orar. Pai querido, nós te damos graças, Senhor, por mais esse dia de paz, de bênção que o Senhor nos concede, Senhor, mais um dia de vitória. Diante de tanta dificuldade que o mundo vem passando, o Senhor tem nos conservado, Senhor, com saúde na Tua presença. Eu abençoo cada família, cada lar, Senhor, que está nos acompanhando através dessa live, aqueles que ainda vão assistir. Senhor, abençoa a todos de uma forma especial. Agora, Senhor, recebe o nosso louvor, a nossa gratidão, em nome de Jesus. Amém.
Então tá, vou puxar mesmo um pouquinho? Não, agora a gente vai dançar mais um. Hoje tá. a gente vai dançar, hoje a tia quer dançar. E aí depois você lê a palavra, tá bom? Tá que aí bom. para dar tempo deles pegarem lá em casa a Bíblia, ficar tudo preparadinho. Gente, vamos chegar para lá, as coisas, a casa, chega o sofá, a mesa, o que tiver, fica todo mundo preparado, porque olha, a gente tá passando por um tempo muito difícil, mas a gente tem quem na nossa vida? Olha aqui. Quem a gente tem na nossa vida? Jesus. Então o nosso coração tem alegria. Mesmo que o mundo esteja todo bagunçado, tudo errado, parecendo, mas pra gente não, pra gente tá tudo certo. Porque quem tá com a gente? Jesus. Então a gente vai cantar um louvor que fala de alegria. Vem, Pedro. Eu e o Pedro ensaiamos. Olha, a tia não é dançarina, vocês sabem, né? Mas falar em louvor e dança, vai chegar uma surpresa aí pra vocês por esses dias. Então fiquem ligadinhos, pede pra mãe ficar, ó, mãe, presta atenção lá no grupo, mãe, presta atenção no grupo das mães. Falar em grupo, vocês estão vendo o devocional que as crianças estão fazendo todo dia lá? Olha, tem muita criança que tá na listinha do devocional, mas ainda falta muita gente. Ainda falta muita criança. Então, ó, vamos lá, vamos tomar coragem, se encher do Espírito Santo para fazer o devocional, para colocar lá no grupo. Manda um beijo pro Saulinho aí, Simone. Um beijo, Saulo, meu querido. Ah, Lorena tá lá. Lorena, para todo mundo. Ó, a Daiane. A Giovana da Daiane, Isso, a Daiane. Ó, o tio Paulo, ele não lembra muito o nome das crianças, ele vai colocar o nome das mães. O João do Ilha. E o João, ô João, que saudade de você. Tio Ilha tá então lá. Então vai colocando o nome. Da Grazi. O Gabriel da Grazi. Viu? O tio Paulo, a gente vai lembrando, é muita criança. Isso. Tá bom, crianças? Então agora a gente vai dançar um louvor que fala de alegria. Arrasta sofá. Arrasta sofá. Vamos lá, pai e mãe de pé também. Vamos pular um pouquinho. Não é só eu que vou ficar suada aqui, vocês também. Vamos lá, pode for, tio Paulo. O Sandro, Paulo Fernando. Ai, tá gente, todo mundo ligado com a gente. Vamos lá. Todo mundo, os adultos também. Vem, Pedro. Nós ensaiamos, eu e Pedro. Eu não sou muito dançarina, gente, mas vamos orar lá que vai dar certo. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, 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 mais precioso que veio do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece Jesus. É o amor que só tem quem já conhece Jesus. É o amor que só tem quem já conhece Jesus. Aí, porque eu pulei, tô suada, tô cansada. Agora todo mundo calma, respira um pouco. Tia Simone, ó, Elisa,
Tá lá também, da Tamires. Elisa, que saudade Aninha de você, também tá lá, Ana. Aninha. Ana, amanhã é teu devocional, hein, Ana? Tô esperando. A Rosana, do Paulo Fernando. Ai, aí, A Raíssa. Ai, Ó, gente, ó, os créditos da dança pra Raíssa, que foi ela que me socorre, que me manda as coreografias, eu ensaio, não sai igual as meninas, é igual a Raíssa, mas Deus está nos ajudando. Obrigado, Rai. João Pedro, já falei, né? Silvinha, mãe do Saulo. Oi, Silvia Paz. Agora o Paulo vai estar lendo a palavra. Vamos lá. Deixa eu só me organizar aqui novamente. Pronto. Isso. Pode abrir nessa Bíblia? Isso. Isso, então tá. É que essa Bíblia aqui é dela, da tia Simone, né? A minha é essa capa, vai contar a história nessa aqui, então eu vou ler a passagem nessa aqui para vocês poderem entender do jeito que ela vai contar, tá bom? Ó, Mateus, vamos abrir a nossa Bíblia lá em Mateus, no capítulo 5. Mateus, capítulo 5. O capítulo 5 de Mateus fala das bem-aventuranças, né? Das bem-aventuranças. Então, ó, e o versículo 4. Versículo 4 é uma das bem-aventuranças, tá? Então tá aqui, ó, Mateus, capítulo 5, né? 5 é aquele número grandão, é o capítulo. E o número pequeno, felizes são os que choram, porque eles serão consolados. Peraí, tio Paulo. Feliz é a pessoa quando está chorando? Ah, tia Simone vai explicar isso. E aí a gente vai entender. Por que, que a pessoa é feliz quando ela chora? Depende do choro. Então, deixa isso para a tia Simone contar para a gente a história. Tá bom, tia? Pronto, ó. Obrigada, tio. De nada. Bora, vou voltar para lá. Fiquem ligadinhos na história, porque depois a gente vai fazer as perguntas, tá? E hoje eu não fiz as perguntas em sequência. Eu queria ver se vocês estavam prestando atenção. Liandra tá ligadinha Ai, também. aí, Leandra, tudo bom? Junto Pai, com a Nadine. Silvia, com a Nadine, com as meninas lá. Olha aqui pra vocês, ó. Meu coraçãozinho pra todos vocês. A Aninha mandou avisar que ela tá com uma amiga, tia Simone. Ai, um beijo pra amiga da Ana também. Isso aí, Aninha. Como que é o nome dela, Ana? Trazendo as crianças pra assistir a live com a gente. Mirela tá lá também, Tá, Mirela da Mirela, Ariane. Pronto, Mirela, Miguel. vou parar de falar, né? Vamos pegar aqui, Pedro. Isso. Alguém aqui chorou hoje? Alguém já chorou hoje? Pode ter sido choro de raiva, de tristeza, de saudade. A gente tem vários tipos de choro, muitos tipos de choro. Vocês sabiam que o ser humano é o único que pode chorar? Os animais não podem chorar. Os animais podem ficar muito tristes, mas eles não choram. O ser humano é o único que pode, que tem a capacidade de chorar. E ali o ser humano ele expressa a capacidade de raiva. Às vezes a gente chora de raiva, chora de tristeza, chora de alegria, né? Chora, ai, ficou tão feliz quando recebeu um presente, quando chegou, ficou muito tempo sem ver a avó, sem ver o vô, quando vê a avó, o vô vai lá, abraça, ai que felicidade, que até chora, não é? Quando a gente chora, libera uns hormônios no nosso corpo que nos dá tipo assim, de uma sensação de tranquilidade. Por isso que às vezes quando a gente está muito triste, a gente chora. Vira pra cá, Pedro, pra me ajudar. Fica muito feliz quando a gente chora e a gente fica calmo, tranquilo, porque tudo aquilo que estava preso dentro da gente sai através das lágrimas. E uma vez, e aqui qual foi o versículo que o tio Paulo leu? Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. E esse choro que a Bíblia está falando aqui é um choro de arrependimento. Sabe quando a gente faz alguma coisa errada, vocês, ai, a mãe desobedeceu a mãe, ou então bateu no amigo sem querer, e aí ficou muito, muito arrependido que até chora. Esse choro que a Bíblia está falando é o choro de arrependimento. Porque quando a gente se arrepende de verdade, a gente
chora, de falar, nossa, como eu tô arrependido, como eu tô arrependido. E Deus consegue saber. O nosso choro seria de arrependimento, seria de raiva, Deus consegue. Mas esse choro aqui está falando do choro de arrependimento. Jesus, quando Jesus andou na terra, vocês lembram que Jesus vivia assim, né? Rodeado de pessoas. E tinha muitos discípulos com Jesus. Muitos discípulos. Inclusive, tinha um discípulo que ele era assim, ó. Acontecia as coisas, ele corria lá na frente, ele queria ser o primeiro, ele queria ajudar. Vocês lembram do nome desse discípulo? Que ele era... tudo ele queria correr na frente, fazer, ajudar. Vocês lembram o nome dele? Você lembra, Pedro, o nome dele? Pedro. Pedro, ó, Pedro, esse mesmo Pedro. Olha aqui o Pedro. O Pedro, ele era discípulo de Jesus e ele amava muito Jesus. Ele amava, mas Pedro tinha uma dificuldade, porque ele queria fazer tudo primeiro. Ele corria, ele queria ser o primeiro. Se ele ficava com raiva, Pedro era daquelas pessoas assim, ó. Ficava com raiva, ele ficava com muita raiva. Ficava triste, ele ficava muito triste, abatido. Ficava, ó, sabe assim, os sentimentos do Pedro eram tudo muito exacerbado. Tudo ele ficava muito bravo, ou muito triste, ou muito alegre. E uma vez, Jesus conversando com Pedro, perguntou para Pedro, Pedro disse que, conversando com Jesus, Jesus falou assim para Pedro, Pedro, você vai me negar 3 vezes. Pedro falou bem assim, o quê? Não vou negar. Aí Jesus olhou com aquela calma, com rosto sereno pro Pedro e falou assim, não, Pedro, você vai me negar 3 vezes. Nossa. Pedro, imagine a tristeza de Pedro. Pedro até saiu, falou, não acredito, não. E Pedro já ficou preocupado se ele iria trair Jesus, se ele ia negar Jesus. E ele já ficou pensando, não vou fazer. Aí um dia, Jesus estava lá com os discípulos, pega o soldado para mim, estava com os discípulos lá orando, pega os outros dois, com os discípulos orando, lá no monte, no Getsemane, Jesus e os discípulos orando, aqui os discípulos de Jesus, eles estavam lá orando, aqui o outro discípulo, aí chegou os soldados e correram e empurraram todo mundo, tiraram a espada, e sabe o que eles fizeram? Levaram Jesus preso, pegaram Jesus, isso, pega Jesus e tira Jesus daí, e levaram Jesus preso. Obrigado, Pedro. Muito medo. E correram, todo mundo fugiu. Falou, não, se a gente ficar perto, a gente vai ser preso também. Esse aqui. Outros discípulos saíram. Foram embora, que eles estavam muito preocupados. Pedro ficou muito preocupado com Jesus. Falou, e agora o que vai acontecer com ele? Ele vai ser preso, vão bater nele, vão fazer um monte de coisa com ele. E Pedro começou a seguir. Aqui, ó. Meu Deus, ficou muito preocupado, Pedro. Aí ele começou a seguir Jesus, e Jesus ficou lá dentro do palácio, dentro da cadeia, estava preso. E Pedro ficou lá do lado de fora, mas Pedro estava pensando. Aí estava muito frio à noite lá fora, Pedro com um frio, aí chegou assim perto de umas pessoas, estava lá numa fogueira, faz de conta que aqui é a fogueirinha, eles estavam se aquecendo lá na fogueira. Aí me dá a mulher. Chegou uma moça e falou bem assim. Chegou perto. E Jesus lá dentro preso. Chegou uma moça e falou bem assim. Ei, você não é aquele que andava com Jesus? Aí Pedro falou bem assim. Ah, eu? Não, você está enganada. Não sou eu não. Pedro pegou e saiu de lá rapidamente. Mas Pedro ficou por perto, porque Pedro estava muito preocupado com Jesus. Muito preocupado. Jesus estava lá, ele sabia que Jesus estava sendo açoitado e estava sofrendo. Aí Pedro ficou ali por perto para ver se conseguia ver alguma coisa, para ver se sabia alguma notícia. Aí chegou outras pessoas perto dele e falaram bem assim, você fala que nem ele, você tá... Aí Pedro falou assim, eu não, e saiu de perto, foi pro outro lado, falou, não, vou para um lado onde ninguém me conhece. Aí foi lá pro outro lado, chegou lá, vieram de novo e falaram assim, você se veste, você fala, você anda que nem ele, que nem Jesus. Aí Pedro, isso, obrigada lá, o pessoal estava acusando Pedro. Aí Pedro, pode colar. Pedro falou bem assim, não conheço, nunca nem vi, não sei nem quem é esse homem.
Quando Pedro falou isso, foi a terceira vez que Pedro negou Jesus. Aí Pedro falou, nossa. Aí ele lembrou de tudo aquilo que Jesus tinha falado para ele, que ele ia negar. Nossa. Imagine a dor no coração do Pedro. Pedro chorou de tristeza, de arrependimento. Ele falou, meu Deus, como pode? Jesus tinha dito, eu fiquei preocupado, fiz de tudo para não fazer isso. E Pedro não conseguiu negar. Ele negou Jesus 3 vezes. Quando ele terminou de negar Jesus, sabe o que aconteceu? O galo cantou, Cocoricó! Ele falou, nossa, tudo que Jesus tinha falado aconteceu. E aí Pedro saiu dali e Jesus esteve lá, ele foi julgado, ele foi condenado. E Pedro ficou muito chateado com tudo isso. Mas depois, Jesus viu que Pedro tinha se arrependido de verdade. E é esse choro que Pedro teve, que Pedro se arrependeu, que esse versículo fala. Que a gente... os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. E Jesus depois, quando Jesus ressuscitou, Jesus consolou Pedro. E Pedro entendeu que aquilo que ele tinha feito tinha sido perdoado. Por quê? Porque ele se arrependeu de verdade. Do mesmo jeito que com a gente. Se a gente faz alguma coisa errada, se a gente mente para a mãe, se a gente cola na prova, se a gente bate no amigo, se a gente pega alguma coisa que não é nossa, a gente tem que se arrepender de verdade, porque só assim a gente vai ser perdoado e vai ser consolado. Porque depois Jesus voltou a ser amigo de Pedro. Jesus nunca deixou de ser amigo de Pedro, mas Jesus falou para ele, olha Pedro, sobre você eu vou fazer uma igreja. E Jesus pediu, sabe o que para Pedro? Para Pedro ir lá e apacentar os cordeirinhos de Jesus. Aí vocês viram como depois de tudo que tinha acontecido com Pedro, Pedro negou Jesus 3 vezes, o galo cantou, Pedro se arrependeu, Deus perdoou Pedro, Jesus entendeu que Pedro estava realmente arrependido e fez o quê? Usou a vida de Pedro dali para frente. Do mesmo jeito somos nós, se a gente fizer alguma coisa de errado, a gente tem que se arrepender. Perdão, Jesus vem, perdoa o nosso pecado, a gente fica com o coração limpo e a nossa vida vai ser um exemplo para outras pessoas. Jesus vai usar a nossa vida para ser exemplo para outras pessoas. Então a gente nunca pode esquecer que os que choram serão consolados, mas é o choro de arrependimento, porque não adianta a gente chorar só com os olhos, mas o nosso coração falar, eu vou chorar só para as pessoas verem e achar que eu estou arrependido. Não. Deus conhece o nosso coração, Deus vê lá dentro da gente, tudo que a gente pensa, antes mesmo da gente falar, Deus já sabia o que a gente ia falar. Então Deus conhece a gente, então tem que se arrepender de verdade. Toda vez que errar, saber que fez alguma coisa errada, fala bem assim, Deus, se arrependeu, pede perdão, porque Deus vai usar a sua vida. Porque se você não se arrepender, Deus não vai cumprir os planos dele na sua vida, porque Deus já tem um plano. O plano na sua vida que Deus quer já está traçado. Só depende de você deixar que o Espírito Santo haja dentro de você e que Jesus fique dentro do seu coração, dizendo para que lugar você deve seguir. Entenderam quais são os que choram, que são consolados? Os que se arrependem. Posso fazer as perguntas? Posso, tio Paulo, fazer as perguntas? Pode. Ó, chegou mais gente. Ah, chegou mais gente? Deixa eu ler aqui. Lê aí, se você entende a minha letra. Vamos ver, ó. Eu parei na Aninha, amiga da Aninha, Laudiceia? Não, é Juan, eu acho. Aí a Rosana, a Leandra, o Rafael, esse Rafael da Eliane. Da Eliane. Um beijo pro Rafa, pra Eliane, pra todo mundo lá. O Miguel. Do André da meu o sobrinho. Miguel e a Bruna. Tudo bom, Tá o Miguel, o André e a Bruna assistindo. A Bruna do André. A Bruna do André, isso, entendeu? Eu achei que era do meu sobrinho. A Bruna, o Rafa e o Miguel. Um beijo. Isso. Um beijo pra vocês. Manda beijo, Pedro, pros primos. O Sandro e a Silvana, o pastor. É o Sandro e a Silvana? Pastor Sandro, que felicidade de vocês. Deus abençoe vocês, a Silvana, todo mundo aí em casa. A Raíra Lopes. Quem é? Um beijo pra Raíra, que o tio Paulo não sabe. A Clarinha da Ana Paula. O Juan.
que é o amigo da Ana. Ah, da Ana. A Lena, paz, Lena. Saudade de você e a nossa pastora Ruth, sempre com a gente. Obrigado, Ruth. A paz pro pastor, para todo mundo aí. Vamos fazer as perguntas agora? Já deu tempo? Ó, o tio Paulo vai marcar lá todo mundo. Vou fazer a primeira pergunta. Ó, eu misturei as perguntas, lembra? Eu vou fazer as 3 perguntas e vocês vão respondendo, tá? Coloca o nome assim, ó. Pedro, quem respondeu, por exemplo, Pedro respondeu. Aí, o Miguel, fala Miguel, porque senão tipo, a gente fica meio atrapalhado quem é quem que tá respondendo. Silvinha do Saulo. A Silvinha do Saulo. Um beijo, Silvinha. Um beijo, querida. Ó, pra Silvinha esse aqui, E o ó. Saulo, né? Ó, Silvinha. E pro meu cantor, Saulinho lindo. Ó, que animal cantou após Pedro negar Jesus? Não pode responder. Que animal cantou após Pedro negar Jesus? Quantas vezes Pedro negou Jesus? E por que Pedro estava acompanhando Jesus do lado de fora? Por que Pedro estava acompanhando quando Jesus tinha sido preso? Eu falei. Ele tinha um sentimento que ele tinha por Jesus. Né? Lembra? Então, ó, que animal cantou após Pedro negar Jesus? Quantas vezes Pedro negou Jesus? E por que Pedro estava acompanhando Jesus do lado de fora? Jesus estava preso e Pedro estava lá do lado de fora. Por quê que ele estava lá do lado de fora? Vão escrevendo aí e aí a gente vai dando os avisos. Olha, eu trouxe... Vai anotando aí enquanto eu vou falando. Põe, Pedro, a sua máscara. Eu trouxe a minha máscara. Não dá para ouvir bem de máscara, mas eu vou colocar. Vem cá, Pedro. Olha lá. Todo mundo, dá pra ouvir, tio? Todo mundo, quando sair de casa, tem que sair com a sua máscara. Tem máscara pra criança, tem máscara pra adulto. Olha lá. Tá vendo? Todo mundo tem que pôr a sua máscara e sair protegido. Eu sei que vocês lavam a mão, lavam o rosto. Se vai espirrar, se vai tossir, é no braço. Mas não pode esquecer da máscara. Tem um monte de tia da igreja que tá vendendo máscara. A Mara. Tia Mara tá assistindo. Tia Mara da Raíssa. Não. A minha irmã. A tua irmã. Ah, Silmara. Silmara, tudo bom, Silmara? Tá vendo? Tá bom, gente? Então, tem que estar todo mundo protegido para sair na rua. Tá bom? Vamos nos proteger para acabar logo essa epidemia e a gente poder sair pra rua e pra escola e trabalhar e pra nossa igreja cultuar, que eu tô morrendo de saudade de vocês e sei que vocês também são com muitas saudades. Tia Simone, faz assim, ó, pega aqui, daí você vai acompanhando aí, as pessoas estão respondendo, é muita gente, é Tu muita marcou resposta. Anotei um monte aqui, mas todos estão respondendo tudo, entendeu? Nossa, o tio Paulo hoje tá... Vamos lá. Quem respondeu? O Saulo, a Bruna, a Elisa. Ó, vamos ver, ó. É o galo. Qual foi o animal? Aí... O Saulo respondeu, a Bruna. Aí o Saulo respondeu 3 vezes, quantas vezes negou, tá certo. A Bruna também falou 3. A Elisa falou galinha, mas é o galo, tá certo. Elisa, tá certinho. A Giovana, o Juan falou um galo. O Miguel falou galo. A Clara galo, o Juan galo, a Elisa 3 vezes. Por que ele tá... Ah, o Saulo falou que ele estava arrependido. Não era isso, era uma outra palavrinha que eu falei. O Miguel falou galo, a Keila falou galo e que ele estava preocupado. Estava preocupado. Porque ele sabia Prestou atenção, hein? Que Jesus tinha falado que ele ia negar e ele estava preocupado com o que iam fazer com Jesus, porque Jesus era amigo dele. Tá certo, Keila? A Heloísa tá assistindo com a tia Silmara. Ah, um beijo, Elô, tudo bom? Olha lá, a Lorena também, ó, 3 vezes, um galo e sentimento de arrependimento. Não, era de preocupação. O sentimento que ele estava do lado de fora, o Pedro, era de preocupação. Que ele estava muito preocupado. Quem falou? A Bruna estava preocupado. O Rafa da Eliane o galo 3 vezes porque ele estava preocupado. Isso mesmo. Olha, gente, vocês prestaram muita atenção. A Lohane tá aqui, a Eloá também. A Mirella falou o galo. Já chegou na Mirella aí, não? Não chegou o meu. A Mirella o galo. Isso mesmo, gente. Vocês entenderam, ó. Certinho. Foi o galo quando ele negou 3 vezes. A Eloá tá lá com a Lohane, desculpa.
A E aí Eloá falei, chegou aqui. E por que ele estava acompanhando? Porque ele estava preocupado com o que ia acontecer com Jesus. Porque Pedro, mesmo sabendo, mesmo ele ficando muito preocupado com o que ia acontecer, mesmo ele se policiando, tomando conta, mas ele não conseguiu. Ele negou 3 vezes, porque Jesus tinha dito para ele que ele ia... Ó, fiquem ligadinhos lá no grupo. Pede pra mamãe ficar ligadinha lá no grupo do WhatsApp, tá bom, crianças? A gente já vai encerrando. A gente vai ter novidade pra vocês antes de domingo. Antes de domingo a gente tá preparando uma novidade pra vocês, olha, dançarem, pularem muito. Então fiquem ligados, tá? Aí amanhã a gente já vai dar a resposta pra vocês, que dia que vai ser, o horário pra todo mundo participar, tá bom? Aí as tias da dança também. Bem legal que a gente está preparando especialmente para vocês, crianças. O tio Paulo agora ele vai vir para orar. A gente vai orar pela caixinha dos gêmeos que a gente não orou, pelos pedidos de oração que não teve gêmeos na sexta-feira, e pelas famílias. Me ajuda aqui, Pedro. E pelas famílias da nossa igreja. Não dá para ler o nome, mas tem vários nomes aqui. E se seu nome não está aqui, ore aí em casa pela sua família. Vem, tio Paulo, orar. Então vamos lá, ó, vamos lembrar, tá? Vamos lembrar de ir lá no YouTube, no nosso canal. Lá tem as danças com as meninas, tem as dinâmicas com a tia Flávia, com a tia Paula, tá bom? Então participem lá também. E daí tem essa novidade aí que a tia Simone está montando para vocês também. A gente vai ter mais uma live que não vai ser culto, mas vai ser uma live diferente para vocês, para as crianças. Tá, nós vamos orar, obrigado. Então, ó, lembrando, os que choram serão consolados, mas aquele choro de arrependimento. Eu errei, me arrependi, pedi perdão, chorei e fui consolado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo me consola quando eu estou arrependido daquilo que eu fiz e que não agradou ao Senhor. Tá? Vamos agradecer ao Senhor. Então nós vamos orar pelas famílias, pelos pedidos de oração da caixinha e também por todos que estão vivendo aí essa crise que o mundo está vivendo com esse vírus, né? Pai querido, nós te agradecemos, Senhor, por mais esta live, pela estarmos aqui louvando o teu nome, ouvindo a tua palavra. Agora, Senhor, nós queremos orar por cada família, Senhor, da nossa igreja, cada família, Senhor, que está junto com a gente, que está participando ali da live, está assistindo, Senhor, cultuando conosco. Aqueles que ainda vão assistir, nós abençoamos cada lar, cada família, Senhor, onde chegar essa live. Senhor, nós abençoamos os pedidos de oração, Senhor, que foi feito aqui, foi colocado nesta caixinha. Pai, abençoa, Senhor, cada criança que aqui depositou o seu pedido. Aqueles que estão enfermos, Senhor, sara, cura, meu Deus, Tu és o Deus que sara. Senhor, agora abre porta também, aquele que está desempregado, aquele, Senhor, que está com problema financeiro. Senhor, supre toda a necessidade. Nos dá uma noite de paz e de bênção, um culto abençoado da UFEBRAC logo mais. Amanhã nós temos plantão na igreja, abençoa os teus filhos que estarão lá, Senhor, na igreja, atendendo os nossos irmãos, em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Então, queria agradecer a todos vocês, a pastora Ruth, o pastor Raimundo, que está sempre com a gente. Tá bom? Um abraço para o pastor Raimundo, estamos orando pela vida dele, para que ele se recupere o mais rápido possível e quando nós voltarmos às atividades da nossa igreja, o nosso pastor esteja lá em plena atividade com a gente. Deus abençoe, crianças. Vou deixar a tia Simone aí com vocês e eu vou lá para trás das câmeras. A paz, crianças, um beijo, fiquem com Deus, não esqueçam das orações, se protejam e também não esqueçam que quem nos protege é o nosso Senhor e nosso Deus, então a gente tem que continuar orando e pedindo para Ele nos guardar. Um beijo, fiquem com Deus, né, Pedro?